Olá, voltei, tudo certo com vocês? Então, pessoal, no último episódio a gente conversou sobre os tipos possíveis de degradação para os materiais plásticos que a gente vem estudando aqui. No episódio de hoje, a gente vai aprender mais sobre o petróleo, sobre a matéria-prima da maioria dos tipos de plástico que a gente utiliza no dia a dia. Então fica ligado e vem com a gente! Então, galera, bora iniciar o assunto de hoje conhecendo um pouco melhor sobre o ciclo do carbono? É ele que vai dar origem ao petróleo, mas quem vai explicar isso pra gente é a professora Janine. Fica ligado aí. O plástico, por ser um elemento que tem essa questão do carbono na sua composição, funciona da seguinte maneira. Então, o plástico tem sido um grande vilão aí nessa questão da sua decomposição, porque ele demora demais para conseguir fazer o rompimento das suas ligações, ao contrário da biodegradação que ocorre na maioria dos plásticos biodegradáveis. Não são todos, mas alguns. Então, o que ocorre? O ciclo do carbono, pelo fato do carbono ser um elemento extremamente importante na natureza, essencial para a vida na Terra, a gente pode trazer duas situações aí, como dois fenômenos, né? A fotossíntese e o efeito estufa natural, que é o efeito capaz de trazer condições de vida adequadas, temperaturas necessárias à vida. O que acontece? O ciclo do carbono, então, como um ciclo biogeoquímico, ele tem essa capacidade de fazer uma ciclagem da matéria. Então, como é que ocorre nessa relação? Vou dar um panorama geral assim, do ciclo do carbono, para a gente entender, então, como é que fica essa relação desse descarte, né, dessa influência. Pelo fato do carbono, então, ser um elemento que é encontrado nos mais diversos ambientes, em rochas, na atmosfera, ambientes aquáticos, o que acontece? Ele tem duas fases. Ele tem um ciclo que é biológico, onde a gente tem a relação do carbono entre os seres vivos, e o ciclo geológico, que aí vai envolver mais litosfera, hidrosfera e atmosfera. Na relação biológica, por ser esse ciclo, a gente sempre tem uma relação de retirada desse carbono e a devolução dele para o meio. Então, a gente pode começar pela questão dos autótrofos, pelos seres autótrofos, que fazem, então, a retirada do carbono através do gás carbônico no processo de fotossíntese. Então, eles absorvem esse gás carbônico e, ao mesmo tempo, eles vão sintetizar esse carbono para produzir o seu composto orgânico, que é a glicose. Tá? Então, assim, a gente já tem uma relação aí do plástico convencional que é produzido de petróleo, que tem uma grande liberação de carbono na atmosfera, na liberação de gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Então, a gente já tem aí uma grande vantagem que os biopolímeros, como eles são feitos de material renovável, exige a plantação desse material, né? Porque eles são resíduos agropecuários. Então, se a gente tem plantação, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de biopolímeros por questões da cana-de-açúcar. Então, a gente vai ter o plantio da cana-de-açúcar. Então, isso já faz o sequestro do carbono da atmosfera, pelo processo da fotossíntese. Bom, como isso é feito, então, pelos elementos, pelos seres que são autótrofos, isso circula na natureza para os demais seres, para os animais, através da cadeia alimentar. Então, no momento que a gente tem ali o herbívoro, né, o primeiro consumidor, capturando esse vegetal, ele vai trazer para a sua biomassa esse carbono e passando assim sucessivamente para os demais elementos da cadeia alimentar. Então, esse é um fator. Isso, o que acontece? Depois, como é que isso pode ser devolvido para a atmosfera? Através do processo de respiração, tanto de animais quanto de vegetais. Então, esses dois tipos de organismos liberam no processo respiratório esse carbono para a atmosfera. Uma outra forma dos seres vivos participarem desse ciclo é no processo de decomposição. Então, ali, claro, né, o ciclo da vida, todo ser nasce, cresce, desenvolve e morre. No momento da decomposição, então, pelos micro-organismos do solo, bactérias, fungos, esse carbono, então, vai ser devolvido para o solo e também vai ser produzido gás carbônico, que retorna para a atmosfera, tá? E aí a gente tem uma grande participação do ser humano, além do processo respiratório, o ser humano também vai participar desse ciclo biológico por suas atividades, que são queimadas e o uso dos combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis através de indústrias, de transportes, que são questões muito fortes relacionadas a temas relacionados aos desequilíbrios ambientais.
Então, o ser humano tem uma grande participação na liberação desses gases de efeito estufa aí, através de queimadas e uso de combustíveis fósseis. Então, é uma grande liberação do carbono também para a atmosfera. E os plásticos estão diretamente relacionados a isso, pelo fato da sua composição ser basicamente de petróleo. Fechando então a questão do ciclo, né, só para a gente ver, tem uma relação também com o ciclo geológico, então onde a gente vai ter a absorção desse gás carbônico pelos ambientes aquáticos, então os mares conseguem absorver o CO2 ambiente aquático vira ácido carbônico, reage ali também com o calcário, com o cálcio ali do solo, né, da crosta terrestre, e isso vai trazer então carbonatos, vai produzir carbonatos. Esses carbonatos são utilizados na formação das conchas, dos moluscos, e esses animais então também, ao morrerem, esse carbonato todo da sua concha fica sedimentado no fundo. Isso acaba por formar rochas sedimentares. Essas rochas, por processo de subducção, né, que é um movimento ali, um dos tipos de movimentos das placas, uma placa pode ficar mais abaixo de outra, essa abaixo vai entrar em contato com regiões mais profundas da crosta terrestre, onde vai ter elevadas temperaturas, formando assim o magma. E aí a gente tem uma relação então de devolução desse carbono para a atmosfera em atividades vulcânicas. Fora isso, a gente tem a questão de intemperismo nas rochas, onde o cálcio e o bicarbonato, através do intemperismo, então ele é jogado para os mares, abastecendo assim também esse carbono no ambiente, certo? E claro, então a gente tem também o plástico aí, que a dificuldade de degradação vai acumulando esse material na natureza, cada vez mais liberando carbono para a atmosfera. Então, pessoal, agora a gente vai conversar um pouco sobre a história do petróleo. Selecionei alguns aspectos para a gente refletir sobre esse longo processo que ainda continua se desenvolvendo até os dias de hoje. A gente pode pensar o início da história do petróleo mesmo lá nas civilizações antigas. Povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, são todos povos que de alguma maneira tiveram contato com essa matéria-prima, que era descrita como uma matéria-prima oleosa, escura, e que transitava entre as linhas e rotas comerciais. Ela tinha várias utilizações, poderia ser utilizado como betume, que poderia ser como uma forma de tinta, também para construir estradas, essas próprias rotas comerciais. Além disso, ela também tinha efeitos, digamos assim, curativos, e dentro do folclore daquelas populações era utilizada com fins medicinais. Então a gente tem essa matéria-prima que foi descoberta naquele período e que foi usada para diversos tipos de funções diferentes. E a partir disso, então, a gente vai dar um pause nessa história. E o petróleo que a gente conhece hoje só volta lá no século XIX. Digamos que a história do petróleo tem um restart justamente pelas suas funções medicinais. Samuel Keir, ao acompanhar o tratamento da sua esposa, que tinha sido indicada a consumir como medicação o óleo curativo, que seria então essa mesma matéria-prima, começa a pensar uma nova forma de vender esse produto. Morando no estado da Pensilvânia, ele começa a refletir sobre como extrair o petróleo e vender diretamente para farmácias e locais em que esse medicamento pudesse ser revendido e consumido cada vez mais. A intenção é que esse medicamento fosse utilizado para doenças pulmonares, como tuberculose, por exemplo, que era uma doença muito frequente naquele período. A partir daí, então, nós temos os primeiros movimentos em uma busca massiva pelo petróleo. Começa a se investir em possibilidades de tirar essa matéria-prima do solo e reproduzir ela em diferentes produtos comerciais. E foi a intensificação dessa busca que possibilitou a descoberta do Coronel Edwin Drake. Já na segunda metade do século XIX, George Bissell, interessado em desenvolver produtos iluminantes a partir do petróleo, como os que acendiam lampiões, começa então a investir na prospecção de petróleo, na procura de petróleo. E ele contrata então o Coronel Drake para fazer essa função. Essa descoberta foi noticiada amplamente na região. E a partir então de 1860, a gente tem a febre, o início da febre do petróleo, inclusive provocando a mudança e a criação de cidades no deserto estadunidense. Outro importante nome nessa história é o de John Rockefeller. Ele foi responsável por fundar a Standard Oil Company. Em 1870, ele começa então a monopolizar o mercado tanto de prospecção desse petróleo quanto de refinamento. Lembrando que esse é um contexto de febre do petróleo, em que o petróleo estava sendo utilizado para iluminação e tentando, inclusive, ser encaixado em várias outras formas de aproveitamento. A partir daí, Rockefeller começa então a construir a sua fortuna bilionária.
Mas calma que ainda não acabou. Nessa história ainda tem a participação dos irmãos Nobel. Isso mesmo, aqueles que dão o nome para o Prêmio Nobel. Então, eles foram responsáveis por construir as primeiras refinarias privadas lá na Rússia e também por construir os navios de transporte para levar esse transporte a partir da Rússia para outras regiões do mundo. Eu falei os navios de petróleo e os navios petroleiros. É porque eles construíram não um navio qualquer, eles inventaram um navio petroleiro. Como vocês bem sabem, com o passar do tempo vão surgindo também novas tecnologias. E é nesse contexto que Thomas Edison trouxe pra gente a invenção da eletricidade com a lâmpada elétrica, trazendo iluminação por meio de outro sistema que não demandava, então, a utilização do petróleo para produzir essa energia. Nesse momento, aqueles envolvidos na indústria do petróleo, como Rockefeller, ficaram um tanto quanto apavorados, achando que seu império ia ruir a partir disso. Mas não foi bem assim que aconteceu. Outras mudanças contextuais acompanharam essas tecnologias e Ford, das indústrias Ford, da criação do carro Ford, inclusive do modelo Ford T ou Ford T, trouxe uma demanda enorme, por ser um carro popular, por combustível. E aí o petróleo passa então a ser utilizado na produção de combustíveis também. E a partir de então, Rockefeller não só estabiliza sua fortuna, como fica ainda mais rico com a produção de combustíveis. Mas e no Brasil, como é que ecoa essa febre do petróleo? A proposta de exploração em solo brasileiro vem por meio do empresariado, que tinha o capital necessário para buscar formas de vasculhar o território brasileiro em busca do petróleo. Dentre eles estava Monteiro Lobato, sim, ele mesmo, que apesar de escritor e conhecido pelas suas obras, também tinha muitas intervenções na política brasileira em função do grande acúmulo de capital que possuía. Ele acreditava que o Brasil tinha plena capacidade de produzir todo o combustível que demandava, abandonando de vez, dessa forma, o comércio exterior. Assim, não era necessário, então, recorrer aos Estados Unidos para comprar essa matéria-prima. Como eu comentei com vocês, Monteiro Lobato interviu, sim, ativamente na política e na economia brasileira, inclusive sendo responsável por impulsionar as indústrias do aço, do ferro e, por fim, do petróleo também. Essa insistência do Monteiro Lobato e de alguns outros que o apoiavam nessa ideia vinha desde a década do final ali da década de 1920, mas foi só em 1936 que de fato o governo federal atestou a existência de petróleo na região brasileira. E é em 1941 que foi possível encontrar a primeira região onde foi instalado um poço de extração comercial, em Candeias, na Bahia. A partir daí, as discussões públicas sobre o petróleo começaram a tomar outros rumos. Getúlio Vargas, apesar de ter algumas inimizades com Monteiro Lobato, acaba se aproximando da ideia do petróleo como um forte fator de identificação nacional, como foi todo o processo do Estado Novo. Mas é no governo constitucional de Eurico Gaspar Dutra que as coisas realmente começam a ficar mais agitadas. Foi nesse período que houve a formulação do Estatuto do Petróleo, uma forma de reunir todas as informações que o Estado brasileiro tinha a respeito dessa chegada do petróleo e das possibilidades de exploração em território brasileiro, mas que trouxe péssimas notícias à população, principalmente àquela parcela mais nacionalista. Nesse Estatuto do Petróleo, Eurico Gaspar Dutra afirmava que não seria possível fazer o processo de recepção e instalação de torres de petróleo e extração desse material da maneira completamente controlada pelo Estado, como a população queria até então. Ele informa que o Estado brasileiro não tem verba suficiente para realizar isso e sugere, então, a participação de capitais externos que chegariam até o Brasil e fariam esse processo. A população nacionalista que acreditava nos ideais não gostou nada disso e começou a gritar: o petróleo é nosso. Essa reação e comoção da população fez com que esse projeto não fosse aprovado. Esse Estatuto do Petróleo não foi realizado, não pelo menos nas normas que estavam ali com essa abertura completa ao capital externo. É só em 1953, depois que Getúlio Vargas já havia retornado ao poder, que ele toma então medidas para a nacionalização do petróleo. Ele sanciona inicialmente a Lei 2004, que prevê como monopólio do Estado as funções de pesquisa, de refinaria e também transporte desse petróleo. A partir disso, ele institui também a Petrobras, Petróleo Brasil S.A., uma empresa de economia mista, que tem sim o capital aberto, mas que tem como sócio majoritário o Estado brasileiro. A partir daí, a história do petróleo ela segue intensa e cheia de percalços. A nível nacional e a nível internacional, nós vamos ter uma série de crises, inclusive disputas diplomáticas que envolvem invasões territoriais, guerras civis, tudo por conta de buscar essa matéria-prima que ficou mundialmente conhecida. Uma vez que o petróleo é a matéria base para diversos tipos de produtos e que nesses produtos, então, passam pela indústria, chegam até os consumidores finais, e esse movimento todo envolve muito dinheiro, obviamente que a disputa por dinheiro
e por monopólio dessas regiões com petróleo, vai ser uma coisa que vai afetar todos os países do mundo. Como vocês bem podem ver, o petróleo é utilizado em diversos produtos diferentes, ou seja, uma matéria-prima muito requisitada. E além disso, ela é não renovável. Ou seja, as porções territoriais que possuem isso na sua região, possuem em um determinado período aquilo vai se esgotar, porque é uma fonte de energia não renovável. E isso com certeza dá um peso extra para todos esses conflitos internacionais em relação à busca, à retirada do solo dessa matéria-prima. Bom, agora que nós já fizemos um bom apanhado histórico sobre petróleo, então a gente aprendeu um pouco de como funciona o processo de destilação desse material. Conta aí pra gente, Prof. Jaque. Bom, o petróleo, então, esse combustível fóssil aí formado por hidrocarbonetos, monômeros e ligações covalentes, juntamente com o gás natural, que é a biomassa, então, em decomposição, são as matérias-primas utilizadas aí para a formação, então, do plástico. Para começar o desenvolvimento dos polímeros, essas matérias ainda cruas, então, vão ser levadas para o primeiro processo lá, do petróleo, que vai ser conhecido como craqueamento. Esse é um processo, então, onde vai ocorrer a quebra desses hidrocarbonetos, com o intuito, então, de diminuir essas cadeias carbônicas. Para a gente chegar, então, até os polímeros, que é de suma importância aí saber de onde parte esse processo químico, principalmente na produção do plástico, que é algo essencial, né, para a economia brasileira, o petróleo, então, bruto, petróleo e óleo em estado líquido, parte da usina de refinamento e passa, então, por um processo chamado de destilação fracionada. A destilação fracionada, ela se baseia, então, na diferença das faixas de temperatura de ebulição ali dessas frações do petróleo, por isso esse nome, então. No seu primeiro estado ali, numa das primeiras frações, a gente consegue, então, no estado gasoso, o petróleo fabrica o metano, etano, propano e butano, partindo, então, de gás natural, GNV, que se usa nos carros, e também o GLP, que é conhecido aí como botijão de gás. No estado líquido, então, da fração, a gente encontra os óleos também, gasolina, nafta e a resina de nafta, né, que é onde a gente vai obter aí os polímeros para a produção do plástico. E por fim, no estado sólido, a gente se depara aí com o famoso asfalto. Salientando então que os polímeros, eles são formados então por monômeros, eles são coisas muito grandes formadas por monômeros que são coisinhas menores, dos quais eles vão formar então grandes cadeias de hidrogênio e carbono que vão formar então essa estrutura, né, considerando então as ligações covalentes, que são aquelas caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons, o que gera assim então vários tipos de plásticos como polietileno, polipropileno, poliestireno e assim por diante. Entretanto, essas ligações de hidrocarbonetos vão além dos hidrogênios e dos carbonos, como é o caso do PVC, que é o cloreto de vinila, que contém cloro, nylon, contém nitrogênio, teflon e flúor, poliéster, muito usado também na indústria têxtil, possui então oxigênio também na sua cadeia e são aí considerados plásticos também. Então, galera, no episódio de hoje a gente conseguiu conversar bastante sobre o petróleo. Tanto sobre aspectos físicos, químicos e também sobre aspectos sócio-históricos e geopolíticos. No próximo episódio, no episódio 9, a gente vai ter uma grande conversa sobre educação ambiental, para refletir um pouco como esses ensinamentos são importantes para que a gente mude os nossos hábitos na prática. Se você está gostando, então siga acompanhando a gente e eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!